Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, estudantes! A nossa aula de hoje é de matemática e é voltada para o quarto ano. O tema de hoje é multiplicação de números naturais e quem está com vocês agora é o professor Luiz Mauro Costa Nunes. A multiplicação de números naturais já é um conteúdo que foi trabalhado em aulas anteriores. Nessas aulas anteriores, nós lembramos de duas ideias de multiplicação, que é a adição de parcelas iguais e disposição retangular. Hoje, nós vamos ver mais duas ideias de multiplicação. Mais uma ideia de multiplicação é números de possibilidades e combinações. Então, quantas possibilidades, quantas combinações eu posso fazer diante de determinada situação? Eu posso fazer isso usando uma multiplicação. Vamos pensar. Numa lanchonete há 4 tipos de sucos: laranja, abacaxi, goiaba e uva. Eles são servidos em copos de 3 tamanhos diferentes: pequeno, médio, grande. Quantas são as possibilidades de pedir um suco? Bom, para facilitar, eu coloquei aqui num quadro os tipos de sucos, que são 4, e os tamanhos dos copos, 3, né? Pequeno, médio e grande. Então, suco de laranja, abacaxi, goiaba e uva. E os 3 tipos de tamanhos de copos diferentes. Então, a pergunta inicial é: quantas possibilidades eu tenho de pedir um suco? Podemos concluir o seguinte: como são 4 tipos de sucos e para cada tipo há 3 tamanhos de copo, o total de possibilidades é dado por 4 vezes 3, que é igual a 12. Posso fazer também pensar nos 3 tamanhos de copos inicialmente para cada um dos 4 tipos de suco, ou seja, 3 vezes 4, 12. Aqui vale a máxima da multiplicação que nós vimos nas aulas anteriores, que a ordem dos fatores não altera o produto, que é o resultado. Você pode combinar 4 vezes 3, que vai ser 12, ou 3 vezes 4, que também é 12. Aqui eu trago para vocês mais uma sugestão de como organizar uma multiplicação por combinação. Eu tenho aqui uma tabela de dupla entrada, trabalhando com 3 triângulos e 3 quadrados, de cores amarelo, vermelho e azul. Então, qual é a composição que eu posso fazer usando um triângulo e um quadrado de cor diferente? Neste caso, vamos lembrar, eu tenho 3 triângulos e tenho 3 quadrados, e as cores são diferentes. Então, neste caso, a combinação 3 vezes 3, 9. Eu posso fazer a mesma atividade usando aqui o diagrama de árvore. Eu tenho os quadrados, cada um de cada cor, e eu combino com cada triângulo, um de cada cor. 3 possibilidades, 3 possibilidades, 3 possibilidades. Ou seja, 3 vezes 3, 9 possibilidades de composição. Neste momento, eu trago aqui uma outra sugestão para vocês que estão em casa, de quarentena, não está podendo ir à escola, não está podendo sair. Então, você pode aproveitar o seu tempo para organizar o seu guarda-roupa, a sua cômoda e fazendo as seguintes combinações. Quantas camisetas você tem? Quantas calças? Quantos tênis? Quantas meias? Eu posso fazer várias combinações possíveis. Você já aproveita e já dá uma arrumada no seu guarda-roupa ou na sua cômoda. Então você veja quantas calças, quantas camisetas, quantos tênis, quantas meias, as possibilidades que você tem para se vestir de maneira diferente. Aqui eu sugiro que você possa fazer essa organização num quadro aqui. Inicialmente eu coloquei neste quadro a proposta de 4 camisetas e 4 bermudas. É claro que você deve ter muito mais do que isso, aqui é só uma sugestão de como você pode fazer essa organização. Então, a cada momento, uma bermuda vai se combinar com uma camiseta e assim sucessivamente. Neste caso, você pode observar que eu tenho 4 bermudas com 4 camisetas. Nesse caso aqui, 4 vezes 4, 16.
Aqui você pode fazer a mesma coisa, te dou outro exemplo aqui com calças e 3 camisetas, só que neste momento usando a árvore de possibilidades. É outra forma de você combinar. Aqui também eu tenho ainda no mesmo tipo de combinação, usando as roupas, os acessórios que você tem em casa, só que aqui é uma sugestão que você pode trabalhar, em vez só que com 2 combinações, você pode trabalhar com 3. Aqui eu tenho 6 camisetas, apresento 4 saias e 2 tipos de sapatos. Então você pode observar as 6 camisetas combinando com as 4 saias e combinando com os 2 pares de sapato. Nesse caso você tem 6 vezes 4, ou pode ser 4 vezes 6, 24, combinando com 2 tipos de pares de sapato. Então você tem 48 possibilidades de combinar tudo isto aqui. Mas vamos supor que você queira fazer mais tipos de combinação que seja necessário. Então, você pode colocar aqui bolsas, você pode colocar cintos e a cada um dos acessórios e multiplicando entre si para você escolher, evidenciar a quantidade de combinações. Quarta ideia, aqui apresento mais uma ideia da multiplicação, que é a ideia da proporcionalidade. Quando a gente fala em proporcionalidade, lembra que se algo aumenta, o outro lado também vai aumentar, e se diminui, o outro também vai diminuir. Eu trago esse exemplo aqui para vocês. Para fazer uma jarra de 2 litros de suco, uso 3 limões. Então, a jarra, a capacidade dela são de 2 litros, e para fazer esses 2 litros de suco, eu gasto 3 limões. Bom, e se eu quiser 2 jarras, 3 jarras ou mais, 4, 5, 6, quantos limões vou gastar? Quantos litros terei? Aqui não basta você simplesmente aumentar a quantidade de litro e ficar com a mesma quantidade de limões. O suco pode perder o sabor, enfim, não vai ficar com a mesma qualidade. Nesse caso aqui, como eu tenho inicialmente, que eu já coloquei uma jarra que tem a capacidade de 2 litros, eu usei 3 limões. Mas se eu aumento o número de jarras, obviamente, eu vou aumentar a capacidade. 2 jarras, então 2 vezes 2 vai dar 4 litros. E a quantidade de limões também eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 3, 6 limões. Se eu aumento mais ainda o número de jarras para 3, aqui eu vou ter 6 litros, 3 vezes 2, 6, e 9 limões, 3 vezes 3, 9 limões. Agora com você, já encerrando, sua mãe foi ao mercado e observou que um frasco de álcool gel tinha o valor indicado ao lado. Álcool gel, nesse momento de Covid-19, custando R$ 8. Ela decidiu levar 6 unidades. Então, veja só, aumentou o número de possibilidades que ela poderia comprar, então ela decidiu comprar 6. Quanto ela pagará? Cada um custa R$ 8, mas ela está decidindo levar 6 deles, cada um, a R$ 8. Então vamos pensar, isso aí você pode fazer em casa rapidinho. Aumentou o número de unidades, consecutivamente o valor a pagar será aumentado na mesma proporção. E deixo um recado final para vocês, a prevenção contra coronavírus. Algumas recomendações da Anvisa. Lavar regularmente as mãos, cobrir a boca e nariz ao tossir, evitar aglomerações em ambientes fechados, não compartilhar objetos pessoais e, se você apresentar alguns sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. Obrigado. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.